Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Tipos de jogos. Jogos de tabuleiro em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Estes jogos compreendem um plano jogável e delimitado dividido em setores e um conjunto de peças que podem ser movidas no decorrer do jogo. As peças devem estar associadas aos jogadores, sejam elas em forma ou cores. Os objetivos de cada jogo de tabuleiro, assim como as estratégias vencedoras, podem variar significativamente. Conquistar as peças de outros jogadores, conquistar um ou mais territórios, pontos ou valores agregados. Entretanto, estes jogos geralmente podem ser representados por jogos dinâmicos de informação perfeita. Jogos de estratégia em Aplicando Sistemas Ápticos em Serious Games, um jogo para a educação em higiene bucal, por Herbert Ferreira Gomes. Nos jogos de estratégia, os jogadores decidem quais estratégias dentre todas disponíveis devem adotar. O mais clássico jogo deste gênero é o xadrez, no qual o jogador tem de construir a melhor estratégia para derrotar seu adversário. Outros exemplos são o jogo de tabuleiro, como damas, e do estilo Role-Playing Game, ou RPG, que em português pode ser traduzido para jogo de interpretação de personagem. Jogos de tabuleiro em Jogo, Brinquedo e Brincadeira na Educação, por Otto Paulo Bohm. Os jogos de tabuleiro usam como ferramenta central um tabuleiro, onde os jogadores têm controle usando um objetivo físico e envolvem, na grande maioria, dados e ou cartas. Estes jogos são, em sua grande maioria, e não em sua totalidade, fabricados industrialmente. Jogos de tabuleiro em Jogos de tabuleiro e capacidade de concentração, por Fernando Fernandes da Silva. Observa-se que, muitas vezes, os jogos de tabuleiro são utilizados como atividade que tão somente substituem os conteúdos programáticos a serem ministrados nas aulas de educação física, por ocasião de problemas climáticos, chuva, frio, etc. O que ocorre é que, na sua prática efetiva, os jogos de tabuleiro são muito pouco utilizados. Ao consultar os materiais até então produzidos pelos professores da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, encontra-se apenas alguns trabalhos envolvendo o jogo de xadrez. Neste caso, observa-se uma lacuna com relação ao material didático relacionado aos demais jogos de tabuleiro. Pode-se, então, acreditar que, sendo uma atividade lúdica e que pode desenvolver um rol de habilidades extremamente importantes na formação do educando, os jogos de tabuleiro caracterizam-se como uma ação pedagógica de destaque nos programas de educação física escolar. Particularmente, os jogos de tabuleiro chamam muito a atenção, por serem de conhecimento geral, muitas vezes são fruto de uma determinada cultura, ou seja, muitos jogos são repassados através de seus antepassados, podendo despertar mais facilmente o interesse pelas atividades propostas. Jogos de tabuleiro em Jogos de tabuleiro modernos como ferramenta pedagógica,
Pandemic e o Ensino de Ciências, por Laís Lima do Prado. Os primeiros jogos de tabuleiro registrados são datados em cerca de 7.000 anos antes de Cristo, e desde este tempo, eles já eram usados para facilitar a aprendizagem. O jogo mais antigo conhecido chama-se Mancala. Trata-se de uma família de jogos praticados com sementes, que tem um viés matemático, pois funcionavam em um sistema de contagem e captura de sementes do jogador adversário. O jogo é tão simples que o tabuleiro podia ser construído com buracos no chão de terra. Ele é considerado o pai de todos os jogos de tabuleiro. Em 4.500 anos antes de Cristo, outro jogo foi encontrado, com o nome de Jogo Real de Ur, um sistema de transporte de peças em que era necessário mover as peças de um ponto ao outro do tabuleiro. Este jogo é conhecido como o inspirador do atual gamão. Outro grande inspirador dos jogos clássicos, como o xadrez, é o chaturanga, um jogo indiano datado de cerca de 600 anos antes de Cristo. O chaturanga tinha algumas variantes e podia ser jogado com 2 ou 4 jogadores e possuía 6 tipos diferentes de peças. Porém, suas características táticas e a imersão por trás do jogo eram semelhantes. São jogos que representam a construção de um reino e de um campo de batalha. No Brasil, a história dos jogos também é antiga. Os índios conhecem um jogo chamado o Jogo da Onça, que tem sua origem provável entre os Incas. Esse jogo foi encontrado entre os Borocos, no Mato Grosso, bem como entre os Manquinere, no Acre, e os Guaranis, em São Paulo. Trata-se de um jogo de estratégia. O tabuleiro é riscado no chão. Uma pedra representa a onça e 14 outras representam cachorros. O objetivo dos cachorros é imobilizar a onça, e o objetivo da onça é comer 5 cachorros. Um jogo de características táticas que apresenta noções de aprimoramento de habilidades, raciocínio estratégico e gestão de recursos. A partir de 1980, os jogos de tabuleiro perderam muito a sua popularidade devido aos jogos eletrônicos. Contudo, nos últimos anos, voltaram a conquistar muitos adeptos. Um dos motivos é a interação entre os jogadores. A aplicação desses jogos na educação tem sido cada dia mais explorada. Jogos de tabuleiro modernos. Novos formatos com conceitos e tecnologias inovadores como jogos de gestão financeira e de recursos, conquista de território, jogos de detetive e de interpretação de papéis, como o RPG, conquistam cada vez mais espaço. Estes são os chamados jogos de tabuleiro modernos, os quais apresentam características diferentes dos jogos convencionais e que podem ser aplicadas no processo de ensino, aprendizagem, de forma mais evidente, desafiadora, dinâmica e contextualizada. Segundo Tsukumo e Carvalho, em 2013, os jogos de tabuleiro modernos têm sua origem na década de 90, na Alemanha, país onde os pais consideram que jogar com seus filhos faz parte de seus deveres. Com o lançamento do jogo de tabuleiro Settlers of Catan, que rapidamente vendeu milhões de cópias no mundo todo. No Brasil, esses jogos ainda estão restritos a um pequeno número de colecionadores e aficionados, porém é um domínio em ascensão. Hoje já existem empresas que exportam esses jogos e o traduzem para a língua portuguesa, como a Grow, que foi uma das pioneiras, a editora Devir e a Galápagos Jogos. Além de empresas brasileiras que estão investindo na criação de jogos em território nacional. Os sites nacionais e internacionais também ajudam a divulgar os jogos. O mais famoso atualmente é o site banco de dados Ludopédia. Os jogos de tabuleiro modernos apresentam grandes variações em suas características, porém costumam ter a tendência em torno de um eixo comum. Tempo curto de jogo,
normalmente duram cerca de 30 minutos a 2 horas, grande interação entre os jogadores, conflito indireto entre os jogadores, competição por recursos e pontos, ausência de eliminação de jogadores, ou, quando acontece, é feita de forma que este nunca tenha que esperar muito tempo para uma próxima partida. Pouca influência da sorte, elementos que equilibram o jogo, como desvantagens para aqueles que lideram e ou vantagem para aqueles que estão perdendo, dilemas que levam o jogador a pesar prós e contras de sua escolha e tomar uma decisão. Um dos grandes diferenciais dos jogos modernos é a pouca influência da sorte e a substituição dessa pelo pensamento estratégico e pela tomada de decisão. As características da atenção e da autoavaliação aparecem mais em jogos como esses. Segundo Huizinga, em 2010, nos jogos puramente de sorte, a atenção sentida pelo jogador só muito fracamente é comunicada a qualquer observador. Mas esta situação muda logo que o jogo exige aplicação, conhecimentos, habilidade, coragem e força. Quanto mais difícil é o jogo, maior a tensão entre os que dele participam. Segundo Grando, em 2000, este fator dentro do jogo é essencial no processo de aprendizagem, pois favorece a construção e a verificação de hipóteses. As possibilidades de jogo são construídas a partir destas hipóteses, e quando o sujeito executa uma jogada, leva em conta o universo das possibilidades existentes para ela. Nesse processo, quanto mais o sujeito analisa, executa e toma decisões sobre as possibilidades, coordenando as informações que ele vai obtendo no jogo, melhor jogador ele se torna, pois é capaz de analisar os vários caminhos para atingir o seu objetivo. Por conta da contínua interação entre os jogadores, evidenciada nos jogos de tabuleiro modernos, as possibilidades de jogo também são abertas a partir da análise dos erros, que são evidenciados e constatados pelo próprio jogador, levando-o a perceber o motivo de uma jogada mal sucedida e a posterior mudança de estratégia. Segundo Macedo, Apud e Grando, quando o sujeito joga, quase sempre sente-se perturbado ou com dúvida a respeito de alguma questão, habilidade ou conceito que anteriormente pode nem ter sido notado por ele. O resultado de uma partida não favorável leva-o a sugerir que a estratégia de jogo adotada não foi bem definida ou que ele não esteve atento às jogadas do adversário, implicando na necessidade de analisar os erros cometidos. Esta análise lhe permite corrigir os procedimentos a serem adotados num novo jogo e aprender a partir da observação dos procedimentos adotados pelo adversário. A conduta lúdica oferece oportunidades para experimentar comportamentos que, em situações normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro ou punição. Todas essas características acima citadas constituem um sistema de jogo mais complexo em termos de pensamento lógico e tático, além de proporcionarem um planejamento estratégico mais apurado. Diante da literatura pesquisada que trata sobre questões específicas da ludicidade e do trabalho com o jogo na sala de aula, conclui-se que o currículo escolar necessita ser redimensionado, criando espaços de tempo para os jogos, a fim de que eles sejam respeitados e assumidos como uma possibilidade metodológica ao processo de ensino-aprendizagem de conceitos. Ao se tratar sobre jogos e ludicidade em seu sentido mais amplo, um tipo de jogo se destaca: os jogos de tabuleiro, por promoverem a interação direta entre um grupo de jogadores, sem exigir meios eletrônicos como mediadores desta interação, favorecendo assim a ação do professor como facilitador do processo de criação do ambiente lúdico. Dentro desse universo dos jogos de tabuleiro, surgem os jogos modernos, que se contrapõem aos jogos clássicos, principalmente pela pouca influência da sorte, fator que permite ao aluno
a análise ampla de possibilidades e diferentes estratégias em torno da busca por um objetivo dentro do jogo, seja ele competitivo ou cooperativo. A cooperação é outro ponto diferenciado dos jogos modernos, na qual o trabalho em equipe é evidenciado e competências como liderança, uso de habilidades especiais em prol do coletivo e planejamento de metas são aprimoradas. Algo importante a se aprender com o ato de jogar é que o erro é evidenciado, contudo, não é tratado de forma depreciativa. A constatação sobre o conjunto de jogadas mal realizadas, ao final de um jogo em que o sujeito perde para o adversário, pode levá-lo a refletir sobre ações realizadas e elaborar novas rotas a fim de resolver o problema e talvez vencer a próxima partida. O erro executado é constatado e analisado pelo próprio jogador. Isso permite a busca por outros caminhos e, consequentemente, o questionamento sobre novas estratégias a serem exploradas, havendo assim a construção do conhecimento. Seja o jogo competitivo ou cooperativo, conclui-se que todo jogo de regras promove um ambiente desafiador, que exige do aluno concentração e desejo voluntário no aprender. Na criação desse ambiente, diversas habilidades e competências são mobilizadas, desde competências sociais, promovidas na interação direta entre jogadores, até a absorção facilitada de conteúdos escolares. Deve-se levar em consideração também que uma das orientações mais recorrentes no trabalho com jogos é de que o professor não se isole do processo, mas que seja elemento integrante e facilitador, enriquecendo o jogo, mas evitando interferir no seu desenrolar e nas decisões feitas pelos alunos, corroborando assim para a eficaz construção de uma metodologia ativa na qual o educando constrói seu próprio conhecimento diante dos desafios propostos. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos.